Criar é humano, e desde que o mundo é mundo, o ser humano ele sempre foi único em sua capacidade de fazer a arte, a culinária, seus manifestos e sociedades. Imaginar e criar algo novo onde não havia nada antes. Agora, nós temos companhia. Enquanto você está vendo esse vídeo, os programas de inteligência artificial estão pintando retratos cósmicos, respondendo os e-mails, preparando declarações de impostos e gravando músicas de rock. Eles estão escrevendo apresentações, depurando códigos, esboçando projetos arquitetônicos e fornecendo conselhos de saúde. A inteligência artificial já teve um impacto generalizado em nossas vidas. As IAs são usadas para precificar medicamentos e casas, montar carros, determinar quais anúncios vemos nas mídias sociais. Mas a IA generativa, uma categoria de sistema que pode ser solicitada a criar conteúdo totalmente novo, é muito mais recente. Essa mudança marca o avanço tecnológico mais importante desde as mídias sociais. As ferramentas de IA generativa foram adotadas nos últimos meses por um público curioso e surpreso, graças a programas como o ChatGPT, que responde de forma coerente, mas nem sempre com precisão, a praticamente qualquer consulta, e o DALL-E, que permite evocar qualquer imagem que você sonhe. Em janeiro, o ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários mensais, uma taxa de adoção mais rápida do que o Instagram ou o TikTok. Centenas de IAs generativas igualmente surpreendentes estão clamando por adoção, o que permite transformar instruções simples em um código de computador. Os defensores acreditam que isso é apenas o começo, que a IA generativa reorientará a maneira como trabalhamos e nos envolvemos com o mundo, desbloqueará a criatividade e as descobertas científicas e permitirá que a humanidade alcance feitos anteriormente inimagináveis. Os meteorologistas da PwC preveem que a IA poderia impulsionar a economia global em mais de 15 trilhões até 2030. Esse frenesi parecia pegar desprevenido até mesmo as empresas de tecnologia que investiram bilhões de dólares em IA e estimulou uma intensa corrida de armas no Vale do Silício. Em questão de semanas, a Microsoft e o Google, de propriedade da Alphabet, mudaram todas as suas estratégias corporativas para assumir o controle do que acreditam que se tornará uma nova camada de infraestrutura da economia. A Microsoft está investindo 10 bilhões na OpenAI, criadora do ChatGPT e da DALL-E, e anunciou planos para integrar a IA generativa ao seu software e mecanismo de pesquisa do Office, o Bing. O Google declarou uma emergência corporativa de código vermelho em resposta ao sucesso do ChatGPT e apresentou seu próprio chatbot orientado à pesquisa, Bard, para o mercado. Uma corrida começa hoje, disse o CEO da Microsoft, Satya Nadella, em 7 de fevereiro, jogando o desafio na porta do Google. O Wall Street respondeu com fervor semelhante, com analistas atualizando as ações de empresas que mencionam IA em seus planos e punindo aquelas com o lançamento de produtos de IA instáveis. Embora a tecnologia seja real, uma bolha financeira está se expandindo em torno dela rapidamente, com os investidores apostando muito que a IA generativa poderia ser tão agitada quanto o Microsoft Windows 95 ou o primeiro iPhone. Mas essa frenética corrida do ouro também pode ser catastrófica. À medida que as empresas se apressam para melhorar a tecnologia e lucrar com o boom, a pesquisa sobre como manter essas ferramentas seguras está ficando em segundo plano. Em uma batalha pelo poder,
A Big Tech e seus apoiadores capitalistas de risco correm o risco de repetir erros do passado, incluindo o pecado fundamental das mídias sociais, que é priorizar o crescimento em vez da segurança. Embora existam muitos aspectos potencialmente utópicos dessas novas tecnologias, até mesmo ferramentas projetadas para o bem podem ter consequências imprevistas e devastadoras. Esta é a história de como a corrida do ouro começou e o que a história nos diz sobre o que poderia acontecer a seguir. Na verdade, a IA generativa conhece muito bem os problemas das mídias sociais. Os laboratórios de pesquisas de IA mantiveram versões dessas ferramentas atrás de portas fechadas por vários anos, enquanto estudavam seus perigos potenciais, desde desinformação e discurso de ódio até a criação involuntária de crises geopolíticas de bola de neve. Esse conservadorismo resultou em parte da imprevisibilidade da rede neural, o paradigma de computação em que a IA moderna se baseia, que é inspirado no cérebro humano. Em vez da abordagem tradicional, a programação de computadores, que se baseia em conjuntos precisos de instruções que produzem resultados previsíveis, as redes neurais efetivamente se ensinam a detectar padrões nos dados. Quanto mais dados e poder de computação essas redes são alimentadas, mais capazes elas tendem a se tornar. No início da década de 2010, o Vale do Silício acordou com a ideia de que as redes neurais eram uma rota muito mais promissora para uma IA poderosa do que a programação da velha escola. Mas as primeiras IAs eram dolorosamente suscetíveis a exagerar em vieses e em seus dados de treinamento, como cuspir desinformação e discurso de ódio, quando a Microsoft revelou, por exemplo, seu chatbot Tay em 2016, que levou menos de 24 horas para tweetar "Hitler estava certo, eu odeio os judeus", e que também falou sobre as feministas, abre aspas, "todas morrer e queimar no inferno". O antecessor de 2020 da OpenAI ao ChatGPT exibiu níveis semelhantes de racismo e misoginia. O boom da IA realmente começou a decolar por volta de 2020, turbinado por vários avanços cruciais no design de redes neurais, a crescente disponibilidade de dados e a vontade das empresas de tecnologia de pagar por níveis gigantescos de poder de computação. Mas os pontos fracos permaneceram, e a história de tropeçosos embaraçosos de IA fez com que muitas empresas, incluindo a Google, Meta e OpenAI, estivessem relutantes em lançar publicamente seus modelos de ponta. Em abril de 2022, a OpenAI anunciou a DALL-E 2, um modelo de IA de texto para imagem que poderia gerar imagens fotorrealistas, mas inicialmente restringiu o lançamento a uma lista de espera de usuários confiados, cujo uso, disse OpenAI, o ajudaria a compreensar e abordar os vieses que a DALL-E herdou de seus dados de treinamento. Mesmo que a OpenAI tenha integrado 1 milhão de usuários a DALL-E até julho, muitos pesquisadores da comunidade de IA em geral ficaram frustrados com a abordagem. Em agosto de 2022, uma startup com sede em Londres chamada Stability AI foi desonesta e lançou uma ferramenta de texto para imagem, Stable Diffusion, para as massas. Liberar ferramentas de IA publicamente, de acordo com a crescente escola de pensamento, permitiria que os desenvolvedores coletassem dados valiosos dos usuários e daria à sociedade mais tempo para se preparar para as mudanças drásticas que a IA avançada traria. A difusão estável rapidamente se tornou o assunto da internet. Milhões de usuários ficaram encantados com sua capacidade de criar arte aparentemente do zero, e os resultados da ferramenta alcançaram consistentemente a viralidade à medida que os usuários experimentavam diferentes prompts e conceitos. Você tinha essa caixa de Pandora generativa que se abriu, diz Nathan Bennett, o investidor e coautor do relatório de estado da IA de 2022.
Isso chocou o OpenAI e o Google, porque agora o mundo era capaz de usar ferramentas que eles haviam fechado. Ele colocou tudo em overdrive. A OpenAI rapidamente seguiu o exemplo, abrindo as portas para o DALL-E 2. Então, em novembro, lançou o ChatGPT ao público supostamente para vencer a concorrência iminente. O CEO da OpenAI, Sam Altman, enfatizou em entrevistas que quanto mais as pessoas usassem programas de IA, mais rápido elas melhorariam. Os usuários imediatamente se reuniram para o OpenAI e seus concorrentes. Imagens geradas por IA inundaram as mídias sociais e um até ganhou uma competição de arte. Artistas de efeitos visuais para filmes começaram a usar software assistido por IA, até mesmo para sucessos de Hollywood. Os arquitetos estão elaborando projetos de IA, os codificadores estão escrevendo scripts baseados em IA, as publicações estão lançando questionários e artigos de IA, os capitalistas de risco tomaram conhecimento e jogaram mais de $1 bilhão em empresas de IA que podem desbloquear o próximo grande aumento de produtividade. Os gigantes da tecnologia chinesa Baidu e Alibaba anunciaram seus próprios chatbots, aumentando os preços de suas ações. Enquanto isso, a Microsoft, o Google e a Meta estão levando o frenesi a níveis extremos. Embora cada um tenha enfatizado a importância da IA por anos, todos eles pareciam surpresos com o aumento vertiginoso de atenção e uso. E agora parecem estar priorizando a velocidade em vez da segurança. Em fevereiro, o Google anunciou planos para lançar seu rival ChatGPT, Bard, e, de acordo com o New York Times, disse em uma apresentação que vai recalibrar o nível de risco que está disposto a assumir ao lançar ferramentas baseadas na tecnologia de IA. E na recente chamada de ganhos trimestrais da Meta, o CEO Mark Zuckerberg declarou seu objetivo para que a empresa se tornasse líder em IA generativa. Nessa pressa, os erros e danos da tecnologia aumentaram, e a reação também. Quando o Google demonstrou o Bard, uma de suas respostas continha um erro factual sobre o telescópio espacial Webb. E o estoque da Alphabet se alterou imediatamente depois. O Bing da Microsoft também é propenso a retornar resultados falsos. Deepfakes, imagens ou vídeos realistas, mais falsos criados com IA, estão sendo usados para assediar pessoas ou espalhar desinformação. Um vídeo amplamente compartilhado mostrou uma versão chocantemente e convincente de Joe Biden condenando pessoas transgêneros. Empresas, incluindo a Stability AI, estão enfrentando ações judiciais de artistas e detentores de direitos que se opõem a que seu trabalho seja usado para treinar modelos de IA sem permissão. E uma investigação da Time descobriu que a OpenAI usou trabalhadores quenianos terceirizados que recebiam menos de $2 por hora para revisar conteúdo tóxico, incluindo abuso sexual, discurso de ódio e violência. Por mais preocupantes que sejam essas questões atuais, elas empalidecem em comparação com o que poderia surgir a seguir se esta corrida continuasse a acelerar. Muitas das escolhas que estão sendo feitas pelas grandes empresas de tecnologia hoje espelham aquelas que fizeram em eras anteriores, que tiveram efeitos cascatas devastadores. As mídias sociais, a última inovação verdadeiramente revolucionária do Vale, carregam a primeira lição valiosa. Foi construído com base na promessa de que conectar as pessoas tornaria nossas sociedades mais saudáveis e os indivíduos mais felizes. Mais de uma década depois, podemos ver que suas falhas não vieram dessa conexão bem-vinda, mas da maneira como as empresas de tecnologia a monetizaram, deformando lentamente nossos feeds de notícias para otimizar o engajamento, mantendo-nos percorrendo conteúdo viral e intercalado com publicidade online direcionada. A verdadeira conexão social tornou-se cada vez mais escassa em nossos feeds. Ao mesmo tempo, nossas sociedades foram deixadas para lidar com as implicações de segunda ordem. Um negócio de notícias eviscerado, um aumento da desinformação e uma crise de saúde mental adolescente em alta.
Não é difícil ver a integração da IA em produtos de Big Tech seguindo o mesmo caminho. A Alphabet e a Microsoft estão mais interessadas em como a IA tornará seus mecanismos de buscas mais valiosos e mostraram demonstrações do Google e da Bing, nas quais os primeiros resultados que os usuários veem são criados pela IA. Mas a Margaret Mitchell, cientista-chefe de ética da plataforma de desenvolvimento de IA Hugging, argumenta que os mecanismos de busca são a pior maneira absoluta de usar a IA generativa, porque as coisas dão errado com tanta frequência. Mitchell diz que os pontos fortes reais de IAs como o ChatGPT, ajudando com criatividade, ideação e tarefas humildes, estão sendo marginalizados em favor de transformar a tecnologia em máquinas de ganhar dinheiro para gigantes da tecnologia. Se os mecanismos de pesquisa entregarem com sucesso a IA, essa mudança sutil poderia decimar as muitas empresas que dependem da pesquisa, seja para o tráfego de anúncios ou referências de negócios. Nadella, CEO da Microsoft, disse que o novo mecanismo de busca Bing, orientado para a IA, gerará mais tráfego e, portanto, receita para editores e anunciantes. Mas, como a resistência contra a arte gerada pela IA, muitos na mídia agora temem um futuro em que os chatbots dos gigantes da tecnologia canibalizem o conteúdo de sites de notícias, não fornecendo nada em troca. A questão de como as empresas de IA monetizarão seus projetos também é grande. Por enquanto, a maioria é gratuita para usar, porque seus criadores estão seguindo a cartilha do Vale do Silício de cobrar pouco ou nada por produtos para afastar a concorrência, subsidiados por enormes investimentos de empresas de capital de risco. Enquanto as empresas mal-sucedidas que adotam essa estratégia sangram lentamente o dinheiro, os vencedores muitas vezes acabam com apertos parecidos com os mercados que podem controlar como acharem melhor. No momento, o ChatGPT é sem anúncios e gratuito para usar. Também está queimando um buraco no bolso da OpenAI. Cada bate-papo individual custa à empresa centas de um dígito. De acordo com o seu CEO, a capacidade da empresa de enfrentar enormes perdas agora, graças em parte à generosidade da Microsoft, lhe dá uma enorme vantagem competitiva. Em fevereiro, a OpenAI trouxe uma cobrança mensal de 20 por um nível de assinatura do chatbot. O Google já prioriza anúncios pagos nos resultados de pesquisa. Não é um grande salto imaginá-lo fazendo o mesmo com os resultados gerados por IA. Se os seres humanos confiarem em IAs para obter informações, será cada vez mais difícil dizer que é factual o que é um anúncio e o que é completamente inventado. Como o lucro tem precedência sobre a segurança, alguns tecnólogos e filósofos alertam sobre o risco existencial. O objetivo explícito de muitas dessas empresas de IA, incluindo a OpenAI, é criar uma inteligência geral artificial, ou AGI, que possa pensar e aprender com mais eficiência do que os humanos. Se as futuras IAs ganharem a capacidade de melhorar rapidamente sem orientação ou intervenção humana, elas poderiam potencialmente acabar com a humanidade. Uma experiência de pensamento frequentemente citado é o de uma IA que, seguindo um comando para maximizar o número de clipes de papel que pode produzir, se torna uma superinteligência dominante no mundo que colhe todo o carbono à sua disposição, inclusive de toda a vida na Terra. Em uma pesquisa de 2022 com pesquisadores de IA, quase metade dos entrevistados disse que havia uma chance de 10% ou maior de que a IA pudesse levar a tal catástrofe. Dentro dos laboratórios de IA mais avançados, alguns técnicos estão trabalhando para garantir que as IAs, se eventualmente superarem a inteligência humana, estejam alinhadas aos valores humanos. Eles estão projetando os deuses benevolentes, não deuses rancorosos. Mas apenas cerca de 80 a 120 pesquisadores no mundo estão trabalhando em tempo integral no alinhamento de IA. De acordo com uma estimativa compartilhada com a Time pela Conjuncture, uma organização de segurança de IA,
Enquanto isso, milhares de engenheiros estão trabalhando na expansão de capacidades à medida que a corrida armamentista de IA esquenta. Quando se trata de tecnologias muito poderosas, e, obviamente, a IA será uma das mais poderosas de todos os tempos. Precisamos ter cuidado, disse Demis Hassabis, CEO do laboratório de IA DeepMind, de propriedade do Google. A Time, no final do ano passado, falou que nem todo mundo está pensando nessas coisas. É como experimentalistas, muitos dos quais não percebem que estão segurando material perigoso. Mesmo que os cientistas de computação consigam garantir que as IAs não nos eliminem, sua crescente centralidade para a economia global pode tornar as grandes empresas de tecnologias que a controlam muito mais poderosas. Elas poderiam se tornar não apenas as corporações mais ricas do mundo, cobrando o que quiserem pelo uso comercial dessa infraestrutura crítica, mas também atores geopolíticos para rivalizar com estados e nações.